Se você perguntar o que fez o Império Romano decair antes da invasão dos bárbaros, a resposta é a coisa mais simples. Foi o estatismo galopante. Né? Justamente à medida que o Império se expandia, veio, então, a tendência de centralizar a economia, tomar decisões na esfera econômica. Em suma, era uma antecipação do maldito socialismo. E isto afundou a economia romana. Como afundará a economia de qualquer país que se meta com esta coisa? Se você quer fazer uma economia centralizada, estatizada, só tem um jeito, você tem que fazer guerra. Né? Isto aí, os nazistas entenderam. Os nazistas também eram socialistas, queriam economia centralizada. Então nós temos que fazer o quê? Uma economia de guerra. Quem também entendeu isso foi Hugo Chávez. Né? Se queremos uma economia centralizada, temos que militarizar toda a sociedade. Quem também entendeu foi Trotsky. Né? Ele falava, a expressão é dele, militarização da economia, militarização de toda a sociedade. Então, você pode fazer uma economia socializada e centralizada quando ela vai viver do saque e do assalto aos seus vizinhos. Porque daí mesmo que ela seja uma economia deficitária, o que você perde dentro, você ganha fora. Entendendo? A nossa economia internamente não funciona, mas a gente rouba o vizinho e pronto, acabou. É? Então, isso é a única... Economia socialista só é possível se for economia de guerra. Mas, note bem, se esta economia chegasse a dominar o mundo, ela afundaria porque não haveria mais nada para você roubar. Você vai roubar o quê? A Lua, o planeta Marte, a Estrela Vega? Não tem mais. Né? Então, é uma economia que vive da desgraça dos seus vizinhos. Isso é assim por natureza. Foi assim no Império Romano. Quer dizer, quanto mais centralizava, quanto mais estatizava a economia, mais precisava expandir para poder roubar os outros um pouco mais. Muito bem. A mentalidade revolucionária é um fenômeno que não é constante na história. Ele aparece a partir de um certo momento, digamos, entre os séculos XIII e XIV. E o primeiro neguinho que inventou a doutrina revolucionária que foi o Papa. Veja vocês. Então, inventou a ideia de você criar uma sociedade unificada, reformá-la de alto a baixo. Então, criar uma sociedade cristã de alto a baixo. Não funcionou, é evidente que não funcionou. Logo a coisa desmembrou, veio a reforma, veio os Estados Nacionais, etc, etc. Muito bem. Mas a ideia essencial revolucionária, que é a ideia de você modificar a sociedade de alto a baixo mediante uma centralização do poder, esta ideia depois ela se torna constante. Você vê aqui, nem os romanos tinham esta ideia. O Império Romano começou a se centralizar, começou a se estatizar muito tempo depois dele ter crescido. Quando chega no limite do seu crescimento, daí começa a estatização da economia e a expansão forçada. Né? Mas esta ideia, ela foi assim, a maior tentação que já apareceu na cabeça do ser humano. Então, eu tenho a ideia certa, eu sou o emissário de Deus, ou sou o porta-voz da história, sou alguma coisa, e nós temos que unificar tudo e centralizar tudo na minha mão. E daí eu vou fazer tudo ficar bonito. Esta é a ideia revolucionária. Então, durante mais de 1000 anos, a igreja se expandiu, na verdade, sem organização nenhuma. O que expandia a igreja era a voz dos pregadores, eram os milagres, tá certo? Que aconteciam a 3x2. Depois, quando começam a centralizar, burocratizar, bom, já começa a dar problema. Quer dizer, quanto mais rígido um edifício, mais facilmente ele tem rachaduras. Agora, se ele é plástico, imóvel, ele pode continuar se expandindo indefinidamente. Você vê, um dos segredos da expansão islâmica é ela não ter uma autoridade central. O Islã é um saco de gatos e por isso ele se expande. Você não tem um governo central, uma autoridade central que manda no Islã. Não, você tem 10.000 cabeças pensando. Todas elas orientadas pelo mesmo conjunto de crenças e ideais que é o Corão. Mas cada um aplicando o seu jeito. Então você tenta de um jeito, se não der certo do seu jeito, a gente faz do nosso jeito. Se não der, tem de um terceiro jeito. Então esta plasticidade, de certo modo, é o segredo do sucesso.
A expansão americana, o que, que é? É exatamente isso. Os Estados Unidos cresceu pra caramba. Por quê? Porque você tinha não só uma economia de livre mercado, mas uma sociedade onde as pessoas tinham uma margem de ação incalculavelmente vasta. Você vê, as comunidades americanas se organizaram, cada uma totalmente independente da outra. Né? Daí você está lá na comunidade, ah, não gostei do que o pastor falou. Sabe o que ele fazia? Fazia as malas e montava outra comunidade lá longe. E fazia do seu jeito. Outro também não gostou, cria outra comunidade e assim por exemplo. Foi isso que fez a grandeza americana. Então, quer dizer, a ausência de um controle central burocrático é a condição sine qua non do crescimento, não só econômico, mas cultural. Agora, a ideia revolucionária, ela é exatamente o contrário. Ela é o controle total colocado na cabeça de um gênio. E mesmo quando você vê o que é o eurasianismo é uma tendência, é uma tentativa de fazer o planejamento central do caos e da confusão. Quer dizer, nós aceitamos todas as comunidades, mas elas vão fazer exatamente o que nós mandamos elas fazer. Então já é uma coisa, subir um patamar na perversão da coisa. Né?